Ok, pessoal, vamos começar a fazer alguns exercícios envolvendo leis de Newton. O primeiro exercício aqui é sobre puxar uma caixa pesada. A gente tem aí o desenho do menininho puxando uma caixa. Ele está puxando com uma corda, fazendo um ângulo θ com o chão. Então, vamos considerar a massa da caixa m grande, o coeficiente de atrito dinâmico entre a caixa e o chão como sendo μs, e a gente quer saber qual é a melhor forma de puxar a caixa, com uma corda de massa inextensível, considerando a caixa como uma partícula pontiforme, ou seja, a caixa só tem um movimento possível. A partícula pontiforme, a única coisa que ela pode fazer é fazer a translação. À medida que você puxa a caixa, ela vai para frente, ela não vai tombar, não vai fazer nada disso. É isso que quer dizer, no caso, o partícula pontiforme. E o que a gente quer saber é qual é o melhor ângulo para puxar a caixa. Então, é um exercício de leis de Newton, é um exercício que envolve algumas forças, envolve a força peso, que é a força da caixa, e envolve a força de atrito. Atrito, a gente não falou ainda nada sobre ele, mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a força de atrito. Toda força é uma derivada de uma força fundamental, é alguma coisa que veio de uma força fundamental. A força de atrito a gente já comentou no vídeo passado, que ela está relacionada com a força eletromagnética. Mas isso pode ajudar a gente a resolver o exercício? Não. Então, pode esquecer esse fato. Atrito tem dois tipos de atrito diferentes. A gente tem um atrito estático e um atrito dinâmico. E todos esses dois atritos são bastante intuitivos, então a gente é capaz de visualizar e saber o que a gente está falando de cada um deles. Quando você tenta empurrar um guarda-roupa para fazer a mudança na sua casa, ele é difícil pra caramba de você empurrar. Você vai, faz força, faz força, faz força, faz força, e o bicho não sai do lugar. De repente, em algum momento, você vence a força de atrito dele e ele faz um pum, e aí vai indo para frente. Esse atrito inicial, para você mover o objeto, é o atrito estático. Ele não tem um valor fixo, ele tem um valor máximo. O atrito estático, ele é um coeficiente de atrito estático vezes a normal à superfície. E esse aqui é o valor máximo dele. Ele pode ser menor. Por que ele pode ser menor? Se eu empurrar o meu móvel com pouca força, o atrito vai ser exatamente igual ao pouco de força que eu coloquei e por isso ele não se mexe. Se eu colocar com mais força, o atrito aumenta um pouco e ele ainda não se mexe. Eu tenho que ganhar do atrito máximo para que a coisa consiga começar a se mexer. Então esse é o atrito estático. O atrito de rolamento, atrito de rolamento não, que é outro atrito. O atrito dinâmico, ele é um atrito que ele é menor do que o atrito estático. E é uma coisa que certamente vocês já observaram ao mover móveis pela casa. É muito difícil você tirar o móvel do lugar. Uma vez tirado o móvel do lugar, você consegue pegar o embalo e ir empurrando ele bem mais facilmente. Então, o atrito dinâmico é um coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal também. Só que nesse caso aqui, ele é constante. Ele não é o máximo, ele é aquele atrito mesmo e vai ser aquele atrito sempre. E que danada é essa força normal aqui? Normal é a força de contato com uma superfície. Então,
outra coisa também que vocês já devem ter verificado com bastante facilidade, se você pegar e tentar mover um guarda-roupa cheio de coisa, para mover esse guarda-roupa cheio de coisa, você precisa fazer uma força enorme, porque o atrito depende da normal, a normal está associada com a quantidade de coisa que tem no guarda-roupa, e aí ele é mais difícil de ser vencido. Se você esvaziar o guarda-roupa, você diminui a força normal. Ao diminuir a força normal, você consegue empurrar mais facilmente. Então, de atrito, por enquanto, é isso aqui que a gente precisa. No momento, a gente só precisa de atrito dinâmico, não atrito estático. Então, como é que a gente resolve a maioria dos problemas em leis de Newton? A gente olha o desenho. A primeira coisa é fazer um desenho. Se o desenho não está feito o exercício, faça um desenho no exercício. Faça o desenho que for mais claro para você entender. Eu fiz aqui o desenho do menininho, puxando uma corda rosa, um ângulo θ e uma caixa. Agora, desse desenho, a gente vai construir uma abstração. E a abstração chama diagrama de corpo livre, em que os objetos deixam de ser objetos físicos que têm tamanhos e passam a ser exclusivamente pontos. No diagrama de corpo livre, eu tenho pontos e forças. Eu não tenho mais caixinhas, não tenho mais coisas estendidas, não tenho mais cordas fazendo coisas bizarras e assim por diante. Então, como é que é o meu diagrama de corpo livre para a caixa? É desenhar a caixa e todas as forças que atuam sobre a caixa. Então está aqui meu desenho, meu diagrama. O ponto rosa é a caixa. Quais são as forças que eu tenho na caixa? Eu tenho a força peso, porque a caixa tem massa. A força peso está para baixo. A caixa está apoiada numa superfície. A força peso, a força peso é uma consequência da terra puxando a caixa. E também é uma força que vai aparecer na terra, da caixa puxando a terra. Mas, ao a força atuar em uma superfície que está bloqueando a queda dela, você tem uma nova força de contato. A força de contato é a força normal. Então, a força normal está para cima, e ela é uma força que, se você olhar o esquema normal para cima, peso para baixo, o que esse sistema está fazendo na direção vertical é garantir que a caixa não se mexa nem para cima nem para baixo. Então, ela está vinculada a se mover no horizontal. Esse vínculo está codificado na informação de que eu tenho normal e peso. Além disso, se eu estou puxando a caixa, o atrito é contrário ao movimento. Então eu tenho um atrito para trás, o atrito dinâmico para trás. E eu estou puxando a caixa com uma corda fazendo um ângulo θ. Então eu tenho mais uma força, e essa aqui é a força que o menininho está fazendo. Então esse é o diagrama de corpo livre do sistema que eu tinha ali originalmente. A partir desse diagrama, está tudo feito. A partir desse diagrama, a gente pode resolver tudo. A gente vai assumir que o menininho está puxando a caixa com movimento retilíneo uniforme. Ou seja, que a caixa está se movendo com velocidade constante. Assumir isso significa assumir que a resultante de todas as forças que atuam na caixa é zero, porque a caixa não tem aceleração. E a resultante vetorial, ou seja, ela é resultante na direção x e a resultante na direção y. Olhando para o diagrama de corpo livre, eu posso decompor todas as forças em componentes x e em componente y e aplicar o vínculo de que a caixa está em velocidade uniforme, então a resultante das forças é zero.
Então, a resultante das forças em X é zero e a resultante das forças em Y é zero. Quem são as forças em X? É a força de atrito e a componente X dessa força aqui. A componente X dessa força é F cosseno θ. Então está aqui, F cosseno θ menos a força de atrito igual a zero. Na direção Y, eu tenho para cima a normal, eu tenho para cima a componente Y da força que eu estou puxando, que agora é F seno θ, e para baixo o peso. E aí eu tenho então mais uma equação, mais uma equação e construo meu sistema de equações. F cosseno θ menos força de atrito igual a zero, N mais F seno θ menos P igual a zero. Está faltando coisa aí porque tem letra demais. Só que a força de atrito é o coeficiente de atrito dinâmico vezes N. Então eu posso substituir esse cara aqui por esse cara aqui. Aí eu substituo isso no sistema e agora eu vou ter um sistema cujas variáveis são F cosseno de θ, o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade e N. Então eu tenho esse novo sistema de equações aqui. E quem a gente quer determinar? Se você olhar no exercício, quem a gente quer determinar é a melhor forma de puxar a caixa com uma corda sem massa inextensível. A melhor forma é achar o ângulo. E que ângulo é o ângulo que ajuda mais? Pensa em como você move, de novo, faz mudança em casa. Certo? É horrível fazer mudança em casa. Mas faça mudança em casa, você vê que se você puxar a coisa um pouquinho para cima, o móvel, né, o guarda-roupa, a cômoda, um pouquinho para cima, você diminui a normal. Se você diminui a normal, você diminui o atrito. Então ele é um pouquinho mais fácil de puxar. Mas tem um ponto em que você também está tentando puxar a caixa. Se você aplicar toda a sua força para levantar, você não tem mais força para puxar. Então tem um jogo entre a inclinação em que você alivia a normal e ainda assim consegue puxar e ganhar da força de atrito. Então qual é quando esse jogo é melhor? Quando você consegue construir uma força, eu posso resolver esse meu sistema aqui. Esse meu sistema ele tem a força cosseno de θ mi d n, mi d é o coeficiente dinâmico, n e m e g. Então eu posso resolver essa equação. São duas equações, eu posso isolar n daí, posso tirar a normal daí e posso achar quem é a minha força como função do ângulo. Achei a minha força como função do ângulo, que é esse número aqui. Isso é uma função de θ. Ele depende da massa, ele depende do coeficiente da atrito dinâmica, ele depende de G, mas ele não depende de N mais. Porque N eu consegui isolar do sistema. E aí basta eu achar qual é o máximo, qual é o θ que me garante a força, qual é o θ que me garante a força máxima ou qual é a força mínima que funciona. Qualquer uma das duas maneiras de falar é igual, certo? Então eu posso procurar quem é o mínimo
quem é o θ mínimo, que dá a força máxima, derivando igualando a zero. Aí isso vai me dar uma equação para θ, e eu posso achar então quem é o valor de θ como sendo o arctangente de μd. Eu vou interromper, depois eu continuo esse vídeo, depois a gente faz a resistência do ar. Eu vou interromper porque o meu tablet está acabando a bateria e logo ele vai embora. Certo? Mas aí a gente continua na sequência.